Vamos lá, boa noite pessoal, todo mundo que estiver assistindo a aula agora, boa noite, bom dia ou boa tarde, sei lá, depende do horário que estão assistindo. Hoje eu vou estar passando a aula para vocês, vou passar a aula gravada porque por estar frio, né, para eu não ficar até 10h30 no escritório hoje, que é sacanagem esse frio, né. Então, ó, para quem não lembra, eu estava passando essa tabelinha na última aula, falando dos problemas, causas e as possíveis soluções. Como um exemplo aqui, ó, projetos que são cancelados. Falha no levantamento dos requisitos ou recursos financeiros insuficientes. E qual seria uma solução? Ajustar o escopo do projeto para entender as necessidades do cliente. Aí, aqui tiveram vários aqui, ó, que eu trouxe para vocês. Aí eu falei que eu ia montar o restante da aula e a gente tinha parado aqui no comecinho da parte da prática aqui, do item prática, né? Aí vamos lá. Só para informar vocês, hoje eu estou aqui no escritório junto com o Cláudio, que é colega de vocês, e eu falei para ele vai estar participando aqui, que de caso ele tenha alguma dúvida, às vezes a dúvida que ele tem é as que vocês têm, e ele vai estar falando junto, tá? Então meio que eu vou estar explicando aqui para ele, e caso ele tenha alguma dúvida ele vai me perguntar. Até já fiz o teste do som, o microfone está pegando bem até para ele, então vamos lá, tá, gente? Vamos retomar aqui o assunto. Bom, gente, nessa parte aqui da prática, eu trouxe aqui para falar para vocês, vamos falar assim, uma introdução para a parte do restante que eu tenho para falar aqui com vocês, tá? A prática seria o que? Eu estou falando aqui onde vamos falar assim, o sucesso do projeto ele é decorrente de uma série de coisas que contribuem para isso, né? Então, assim, se você não tá, que nem eu tinha falado dos subprojetos ali, se você não concluir o subprojeto, o projeto final não vai estar bem elaborado, né? Então, assim, não tem uma receita, um beabá de atividade que vai garantir o êxito do projeto. Só que é possível você destacar alguns itens que vai estar ali ajudando você a ter como posso dizer, vai ter uma assertividade maior nos seus projetos, seja projeto arquitetônico, seja na tocar empresa, seja na construção de uma casa, seja no seu projeto pessoal financeiro de comprar um carro novo ou de reformar a casa. O intuito dessa aula é gerenciamento de projetos, independente da sua área que você vai estar aplicando isso, tá? Vamos lá. O primeiro item que eu trouxe seria a focalização de produtos claros e tangíveis a serem entregues nas várias fases do projeto. O que seria isso? Eu estou querendo comprar uma casa nova, vou até por aqui, ó. Uma casa nova, mas para comprar essa casa nova, o que eu preciso? Eu preciso juntar uns 250 mil. Porra, mas 250 mil é muito para juntar. Aí se você pensar no montante por um todo, você fala, cara, é muito dinheiro. Mas assim, se você for lá fazer um investimento onde você vai estar aplicando 1.200 ao mês, esses 1.200 ao mês vai estar rendendo X, você com um prazo X vai estar já ali com dinheiro suficiente para se preocupar de construir uma casa, ao invés de comprar uma casa pronta. Porque como todo mundo sabe, uma casa construída é bem mais barata do que uma casa nova, comprada de alguém que já construiu. Ou, sei lá, vamos falar, não uma casa, um carro. Eu preciso de 50 mil para comprar o meu carro. Então assim, uma estradinha, igual dos professores, para poder trabalhar na área e tudo mais. 50 mil é muito dinheiro. Mas você pode ir atrás de um financiamento. Então, aí você não vai estar pensando num todo. Você vai atrás de um financiamento por CNPJ, que você está pagando 1% ao ano ou 1% ao mês ali de juros. Então você consegue um financiamento, você vai ter que pagar não 50 mil de uma palavra só. Você vai estar pagando ali, vai dar uma entrada e vai financiar 40 mil, vamos dizer assim, que é o que eu financiei um tempo atrás. Eu estava pagando 1.300 ao mês. 1.300 ao mês já cabe no meu bolso, entendeu? Então assim, você tem que focar em algum produto que seja claro e tangível. Você não tem que focar nos 50 mil, foca no que você consegue. Se você focar no impossível ali, muitas vezes você acaba desestimulando tanto você quanto a equipe de trabalho, entendeu? Então assim, são coisas que você tem que estar prestando atenção quando você vai estar dando objetivos para a pessoa ou para si mesmo, tá?
a realização de uma comunicação eficiente e eficaz entre todos os envolvidos em todas as partes do projeto. Um exemplo disso seria, vamos lá, numa empresa que você trabalha, sempre tem um problema de falta de comunicação. E muitas vezes a falta de comunicação, além de desestimular todo mundo, tanto você quanto as pessoas na volta, essa falta de comunicação às vezes prejudica a boa eficiência de um projeto a ser realizado. Vamos falar assim, quem trabalha, sei lá, no setor de coberturas, e você está lá com o cliente queria que a cobertura tivesse uma declinação de 15%, mas ele falou isso para o seu funcionário ali, mas não falou para você. E você mandou fazer 10%, que era o mínimo, que era já o suficiente para que você queria. Por uma falta de comunicação, vai ter uma cobertura ali, vai ter, mas o cliente não vai ficar satisfeito. Então você não vai estar atingindo o requisito mínimo, que é o cliente estar satisfeito, né? Então você tem que sempre estar pensando nesses aspectos. Aí o terceiro ponto que eu trouxe era a existência de uma liderança forte que combine com a função de gerente do projeto. Por que uma liderança forte eu trouxe aqui para vocês? Porque uma liderança forte, as pessoas vão estar respeitando essa liderança e seguindo ela com mais facilidade. Então assim, é muito mais fácil, vamos falar, num grupo que já está fazendo trabalho, as pessoas ouvirem a pessoa que tem a voz ativa, a pessoa que está ali se comunicando com todo mundo, do que com o cara ali que não abre a boca para nada. Se botarem um cara que não abre a boca para nada como líder, o grupo não vai nem andar, ou vai ter que fazer tudo de última hora com medo de vai sair tudo mal feito. Isso eu acho que todo mundo na sala de aula passa por isso. Eu já passei, todo mundo acho que volta e meia passa por isso. Eu acho que a parte de liderança é uma coisa que é muito complicada pra gente na engenharia, que nós na engenharia, quando entramos na engenharia, muita gente fala, vou fazer cálculo e não vou trabalhar com pessoas. E aí que se engana, que na engenharia o que mais trabalha é com pessoas. Sinceramente, tá, gente? Então, você já tem que ir se acostumando a falar em público, é uma coisa que tem que ir treinando, tá? Vocês têm que ir treinando. Eu tinha uma dificuldade enorme de falar em público. Eu, pra apresentar a semana acadêmica ali na frente do palco, transpirava mais do que tudo e ficava amarelo, verde, azul. Só que isso com treinamento, com você se capacitando, você se sente mais confiante de si mesmo. Quando você fala de um assunto que você conhece, você consegue falar melhor. Então, sempre quando vocês vão falar de algum assunto, tenta dar uma estudada, nem que você seja um pouquinho aprofundada, que você vai conseguir apresentar melhor. Até vocês que estão indo para o TCC agora, né? O TCC de vocês já estão... É a parte 2. Assim, agora no final do semestre não tem que apresentar o TCC de vocês. E assim, muita gente pode estar nervoso ali ou receoso. Só que assim, quem realmente faz esse TCC, de tanto que você está ali assim, batendo no martelo, estudando, lendo, fazendo, refazendo, você já está conhecendo e muito o assunto. Aí o que falta é treinamento. Que nem o nosso TCC a gente apresentou em dupla, o meu e do Isaías. Foi eu e o Isaías que fizemos junto o nosso TCC. Nós passamos acho que umas 2 semanas treinando, então, assim, apresentando para nossos colegas, enquanto os colegas estavam esperando para apresentar. A gente fazia os colegas apresentar pra gente numa outra sala e a gente apresentava para os colegas. Por quê? Porque aí você vai tendo um timing, você vai conseguir ter uma coisa mais fluida, que nem tipo, eu tô falando de tal assunto aqui, eu tô falando da parte da simplicidade dos processos de gerenciamento de projetos, e a parte do cloud era para falar da sistematização de metodologia. Se a gente tá ali meio fluido, eu terminei de falar, ele já vai saber que é a vez dele falar. Eu não preciso nem olhar pro slide, nem passar o slide, porque ele já sabe que é a vez dele, eu só passo o slide e ele já começa a falar na mesma hora. Aí você vai ter uma coisa mais fluida e vai estar uma coisa bem mais apresentável no decorrer da sua apresentação. Isso é uma dica para vocês, tá? Então, treinem a sua fala em público, senta com um colega ali, juntam os 4 colegas ali, que daí vocês vão estar sempre apresentando um pro outro, e quando chegar lá na hora, vai sair bem mais fluido, tá, gente? E vocês têm que treinar a parte de liderança, porque, querendo ou não, ou você vai acabar tratando com o cliente, ou com outros engenheiros, ou com ambos, que nem eu trato com outros profissionais, que eu faço projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto estrutural, eu trato muito com outros profissionais.
mas também trato com cliente, porque eu mexo com reforma, mexo com construção, eu sou fiscal no estado, então tem que ir lá falar com o vereador, na Câmara dos Vereadores, tem que ir lá explicar a situação das coisas. Então você tem que ter uma maleabilidade. Então, assim, nem sempre todo mundo vai estar trabalhando que nem eu trabalho, tipo, em várias áreas, só que às vezes você tá, na sua área você acaba tendo que tratar com pessoas, tá? O quarto ponto que eu trouxe seria a simplicidade dos processos de gerenciamento de projetos, que somando-se às práticas e cultura de organização empreendedora do projeto. O que seria isso? Uma simplicidade de processos. Por exemplo, que nem aqui eu tô com o Cláudio, ele pediu para estagiar aqui comigo e ele falou, cara, olha, eu tenho uma noção, já mexi com tal coisa, só que nem ele estava fazendo um curso de Revit aqui online, viu umas videoaulas, só que o que eu fiz com ele? Eu passei um curso que um professor meu da pós fez esse curso e eu acho que até ele elogiou muito o curso, por quê? Porque o curso dele não é um curso aqueles que tem um roteiro assim muito travado, que o cara vai lá e explica, não tem nenhum erro. Não, o cara ele vai no simplão ali mesmo. São várias aulas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que o cara vai lá e explica e vai fazendo ao mesmo tempo. Deu um erro, o cara fala, ó, gente, na próxima aula eu vou estar trazendo solução. Na próxima aula ele vai lá e mostra a solução de como foi feita, como ele fez a solução, mas ele resolve ali na frente. Então, assim, ele está mostrando de forma simples todos os processos da construção do projeto dele ali, entendeu? E isso você tem que estar pensando em todas as fases. Vamos falar assim, você não tem que falar assim, vamos falar, sei lá, uma simplicidade de um processo de gerenciamento seria, vamos falar assim, você falar para o seu pedreiro contar quantos tijolos está assentando por dia. Fala, não, pô, quantos metros quadrados consegue assentar? Porque o cara não vai contar, assentei 324 tijolos hoje. Se falar isso, o pedreiro vai te dar um tapa na orelha quase, fala mentalmente, mas vai. Mas fala, pega uma média aí de quantos metros quadrados por dia você faz. Eu falo, faço tanto, então quero que você bate essa meta um pouquinho. Então você vai estar ali com um jeito simples, estimulando o cara a estar melhorando ali. Então vai estar um jeito de você estar melhorando a sua parte de gerência de tempo ou de produção ali. Isso a gente vai estar discutindo na parte de gerenciamento de projetos, tá? E uma sintetização da metodologia e ferramentas de gerenciamento de projetos. Sintetização de metodologia seria o quê? Você deixar a metodologia mais simples para que todos tenham um entendimento melhor. É uma coisa que eu fiz aqui com vocês referente à aula. A aula do outro semestre, vou até mostrar para vocês aqui, estou abrindo aqui. No outro semestre, o que eu estava usando era o PMBOK, que ele é um guia de conhecimento em gerenciamento de projetos. E é um livro da PIME, tá, gente? É ele que eu estou usando de base. Só que o que eu pegava? Eu pegava o guia, eu dava uma lida sobre o assunto que eu estava pegando na semana e tentava sintetizar um pouquinho pro pessoal. Só que ficou uma aula muito engessada, uma aula meio pesada. Aí dessa aula que eu tinha meio engessada, meio pronta, eu tô trazendo para vocês uma coisa um pouquinho mais dinâmica, uma coisa que aqui acho que está mais bem exemplificada, tá? Isso é sintetizar a metodologia de ensino. Eu estou sintetizando o meu método e minhas ferramentas de apresentação de aula para vocês. Então, assim, isso seria uma ferramenta de gerenciamento de projeto. Meu projeto do semestre é dar uma aula melhor para vocês do que eu dei para o semestre passado. No próximo semestre, uma aula melhor para outra turma do que eu dei para vocês. E assim vai indo, entendeu? Aí depois vem a parte, uma coisa que eu acho muito importante na parte de construção civil, pelo menos, que é o termo que a gente usa, que é o banhando em ouro o cliente. Que é o que? Basicamente, entregando mais do que solicitado pelo cliente. Porque assim, quando você entrega mais do que solicitado para o cliente, você vai ter um cliente ali muito satisfeito e te indicando. É claro, não é fácil você fazer isso, porque assim, nas suas primeiras obras vai ter erro, vai ter muitas vezes prejuízo, isso acontece muito, tá? Não se assustem. Só que assim, você promete menos e entrega mais.
E quando você promete menos e entrega mais, vamos falar assim, todo mundo sai mais satisfeito. Que nem, o cliente perguntar qual que é o prazo da obra. Eu sei que assim, é de 5 a 6 meses, eu falo pro cliente em 8. Que daí eu entrego, se atrasar alguma coisa, eu entrego em 7. E ainda assim eu estou antes do meu prazo e o cliente vai ficar feliz. O cliente pergunta, quanto eu vou gastar? Fala, vai gastar 180, na verdade ele gastou 150, fala, esses 30 mil aqui eu consigo economizar para você. Que cliente não ficaria feliz? Vendo assim, economizando dinheiro e entregando antes do prazo. Aí isso é um banhando em ouro. Às vezes, eu falo assim, pode parecer que eu tô assim, lubridiando o cliente, falando uma coisa errada, mas às vezes acontece, tem imprevistos em obra. É claro, em obras de pequeno porte, os imprevistos são muito menores mesmo. Só que ainda assim temos imprevistos. Por isso que sempre é bom você passar um prazo maior, tá? Aqui eu escrevi um texto explicando sobre todo esse desenvolvimento aqui. Eu vou passar para vocês esse texto no final da aula, eu acho, tá? Aí depois a gente vai conversando. Vamos lá, o item aqui da parte interessados, os stakeholders. Quais são as partes interessadas no projeto? O gerente funcional, quem seria? Ele é o responsável pelos recursos alocados no projeto. Ele vai ser quem está ali gerenciando pessoas, está gerenciando. Muitas vezes não é só um gerente, ou ele é quem gerencia os outros gerentes, dependendo do nível da obra. Então, assim, em obra de pequeno porte, é você mesmo o gerente funcional, o gerente de projeto e a parte de organização. Dependendo do, assim, pequeno porte, para poder compensar, às vezes é assim. Aí o cliente conhecido também como beneficiário, em órgãos públicos. Eu trouxe um exemplo aqui, que eles seriam representados pela comunidade ou a população. Ou numa obra de pequeno porte seria o cliente final ali, o dono da casa, ou a pessoa que está interessada na casa, ou se está fazendo, sei lá, uma farmácia ali para um bairro que não tem uma farmácia. O cliente final não vai ser só o seu cliente, mas sim a população em geral. Se você deixar o seu cliente final feliz, a população em geral feliz, você está ganhando uma propaganda gigantesca ali, porque além de ser o cara que construiu a farmácia ali da região, você vai ser o cara que trouxe benefícios para todas as pessoas, melhor saúde, melhor... Então, assim, sempre tenta deixar o máximo possível o seu cliente feliz, que se deixando o cliente feliz, ele vai estar te indicando. E eu falo assim, um exemplo disso, vamos falar, aqui na Avenida Brasil tem aquela obra dessa farmácia aqui na esquina da Câmara dos Vereadores. Eu que fiz o projeto ali e indiquei a mão de obra ali, eu não fui quem executou 100%. Eu tava ali, eu fiz um contrato com um cara que eu tava meio gerenciando por fora ali com ele e auxiliando ele, porque ele tava meio apertado e ele queria, assim, trazer esse projeto à vida ali, né? Então eu fiz o projeto e indiquei as mãos de obras de confiança e ele falou, cara, bota sua placa aqui e eu vou te indicar para Deus e o mundo. Só que eu acabei esquecendo de pôr a placa, coloquei só no final da obra. Acontece, tá, gente? Só que assim, ali foi uma propaganda gigante pra mim. Porque, querendo ou não, assim, hoje ali basicamente acho que é a maior farmácia da cidade, em questão de tamanho, né? E preço ali, ele tem um preço de revendedor, vamos falar, que ele compra em grande escala. Então, vamos falar assim, se o cara tá me indicando ali, pensa, o farmacêutico, quem que mexeu pra você? Tal pessoa. E assim vai indo. Então, o cliente também é uma coisa muito importante para você. A organização seria uma instituição responsável pelo empreendimento, vamos dizer, que nem no quesito ali da manutenção de estradas. A organização seria a empreiteira terceirizada, que ela é responsável pela execução da manutenção. O patrocinador, nesse quesito ali de estradas, seria o Estado. O Estado está pagando a manutenção das estradas estaduais e o cliente seria nós, que somos os transeuntes da estrada ali, as pessoas que estão utilizando da estrada, né? E o gerente de projeto é o responsável pelo sucesso ou insucesso do projeto. Muitas vezes ou é o proprietário da empresa ou é o gerente geral
da empresa que está executando, tá? Aqui eu trouxe assim, uma explicação do stakeholder, que muitas vezes as pessoas falam, o professor está querendo usar termo em inglês ali aleatório para falar que sabe das coisas, mas não, é que assim, stakeholder é uma palavra que no português ainda não tem assim, uma tradução muito correta. No português a gente... Opa, tem um erro de português aqui, só um pouquinho, gente. Cara. Aí. Que no português a gente não tem essa tradução muito certa, voltando ao assunto. E a gente traz aqui como a parte interessada, a parte envolvida no projeto. Só que esse termo aqui é um termo muito antigo que a gente tem usado no Brasil há pouco tempo. Que stakeholder seria, em tradução assim, direta, é uma pessoa que prende uma estaca, no termo inicial dele. Por quê? Vamos pensar assim, antigamente, em 1700 e lá quebrado, 1708 que tem aqui, as pessoas, quando começou a colonização dos Estados Unidos, eles dividiam os terrenos por estacas, que é que nem aqui. A gente faz ali a cerca da fazenda por estacas. Então o stakeholder assim, é o proprietário, a parte que está interessada em dividir o terreno ali para mostrar que o que é dele ali é o que ele está valorizando, vamos falar assim, né? Então daí que vem esse termo. E não tem uma tradução tão correta no Brasil ainda do stakeholder, né? Perdão. Aí no Brasil a gente começou a utilizar a partir de 1963, só para vocês verem que faz tempo que usa e até hoje não acharam uma tradução. E que ela foi uma consultoria realizada pela Stanford e eles trouxeram como uma maneira de escrever um grupo de pessoas de organização que não são acionistas, vamos falar que não estão tirando do bolso, mas que sem o seu suporte a empresa não deixa de operar ou existir. Então aí já é um outro sentido que trouxe para o stakeholder, seria como os operários aqui de uma fábrica, ou o funcionário que está ali, ele pregando a divisória da fazenda, porque é de interesse dele também que o patrão dele tenha uma divisória boa, que vai estar ali, aquela fazenda que vai estar gerindo e sustentando ele e a família dele. Então é de interesse dele também, né? Seguindo com o assunto aqui, um gerenciamento de projeto eficaz, ele exige que a equipe entenda e use o conhecimento e as habilidades relacionadas a pelo menos 5 áreas de especialização que eu trouxe aqui. A primeira seria um conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projeto, conhecimento em normas e regulamentos da área de aplicação, entendimento de ambiente de projeto, conhecimento e habilidade de gerenciamento geral e habilidades interpessoais, que é o que eu já havia dito lá em cima, né? O conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos, você ter conhecimento de como gerenciar o tempo, gerenciar o escopo, gerenciar os riscos que você vai estar tendo com a execução do que quer que esteja executando, gerenciar... Fugiu da cabeça agora. Tá, gente, depois eu vou trazer. Fugiu da cabeça. E conhecimento das normas e regulamentos da área de aplicação. Um exemplo disso, vamos falar assim, seguindo ainda da parte de fazenda que eu estava dizendo. Se você vai executar ali a cerca da fazenda, você tem que saber que você não pode pôr a cerca muito perto da estrada. Porque toda estrada, seja estadual, federal ou municipal, tem um recuo mínimo do eixo da pista até a sua extremidade. Então, vamos falar assim, estrada estadual você tem que ter um recuo mínimo do eixo da pista de 20 metros ou 25 metros, se não me engano. Então, você tem um recuo mínimo ali dos 25 metros, mas só que você não pode construir nada também a 15 metros. Então, vamos pensar assim. Então, você tem que
tenha conhecimento dessas normas, porque se você também fazer de forma errada, onde você está trabalhando, às vezes você pode estar inviabilizando o projeto, porque vai estar criando multas, entre outras coisas, ou muitas vezes trazendo taxas que não eram necessárias estar sendo pagas se tivesse sido executado de maneira diferente, né? O entendimento de ambiente do projeto, isso eu acho que é indescritível. Vamos falar assim, você não vai estar executando um prédio de 15 andares, sendo que você na faculdade estudou o cálculo de pilares de média e baixa carga, até 40 toneladas, 50 toneladas. Como você vai trabalhar com uma carga de 100 e poucos toneladas? Pô, você não tem entendimento dessa área, então você tem que ter um entendimento do ambiente de projeto, porque se você for fazer alguma coisa e falar, não, eu vou só extrapolar daqui para lá, muitas vezes não é dessa maneira que se trabalha, entendeu? Um conhecimento e habilidades de gerenciamento geral, que, vamos falar assim, dentro da área de engenharia, você muitas vezes vai ser mais gerente do que engenheiro, então isso é importantíssimo. E habilidades interpessoais, assim como eu tinha dito, dependendo da obra, às vezes você é mais psicólogo do que engenheiro. Isso acho que quem já trabalhou com obra sabe, que às vezes é patrão estressado, é cliente final estressado, está na fase final de obra, é cliente brigando com um funcionário, aí você tem que estar passando panos quentes para os dois lados, e vamos falar assim, e tem que ir tocando, porque se você deixar o pedreiro, ele vai abandonar a obra, para ele, foda-se, vamos assim dizer. Acho que todo mundo já viu o pedreiro abandonando a obra e você tendo que ir atrás. Quem já trabalha com obra sabe que abandona. Então você tem que estar ali passando panos quentes e fazendo girar o negócio, né? Vamos lá, seguindo com a matéria, gente. Como eu havia dito, o PMI, que é o Project Management Institute, é quem fez o PMBOK, que eu tinha dito ali atrás, que ele traz um conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos, que é exclusivo, vamos falar assim, dessa área. É um livro muito bom para você estar, vamos falar assim, se quiser se aprofundar, tá lendo ele. Eu vou postar para vocês depois, tá, gente? Tem alguma dúvida? Eu tô só falando. Tá ok? Aqui eu trouxe essa imagem que eu peguei do PMBOK, que ele mostra assim, as habilidades ali, como havia dito, o conhecimento de gerenciamento de projetos e conhecimento de norma, regularização e regulamentos, entendimento do projeto e do ambiente do projeto, né? Conhecimento das habilidades de gerenciamento geral e habilidades interpessoais. O guia PMBOK, ele tenta envolver pelo menos um pouco de cada área, tá? Ele não vai estar te ensinando a fazer tudo, mas vai estar te ensinando a fazer um pouco de cada área, onde você vai estar, vamos falar assim, ficando pelo menos apto o suficiente para estar gerenciando. Aqui eu trouxe uma figura que ela apresenta o ciclo de vida para a realização de um curso, por assim dizer. E que seria, vamos falar assim, da aula daqui. Primeiro ponto, para realizar um curso, eu preciso saber se tem demanda. Para gerenciamento de projetos, que a gente estava em discussão ali na faculdade, é uma coisa que tem muita demanda e é uma coisa que todo mundo reclama quando se forma, porque não aprendeu a gerenciar, só aprendeu a ser engenheiro. E gerenciar não é fácil. Aí, depois disso, a gente fez um planejamento didático, que é o preparar a aula, tá ali estudando para poder ensinar vocês de melhor maneira e tudo mais. Aí nós fizemos a seleção e avaliação de professores, né? Assim, o Renan foi lá e avaliou quais seriam os melhores professores para estar passando esse tipo de matéria para vocês. Aí a parte de gestão de projeto passou para mim e a parte de gestão de obra passou para o Giovanni. São áreas importantíssimas para a engenharia. Acho que vocês esse semestre está tendo gestão de projeto, de obra? Não? Semestre que vem, acho que é o 10º. O 10º semestre está tendo gestão de obra. Assim, vai ser a aula que eu estou dando, mas assim, 100% em obra. Ele vai estar mostrando assim todos os passos da obra. É muito importante essa aula.
Assim, mesmo sendo uma matéria eletiva, eu acho que é uma das mais importantes do 10º semestre ali. Então fica a dica aí pra vocês. Aí eu vou falar o desenvolvimento das aulas e a fase que nós estamos aqui. E depois disso vai ter a avaliação, e esse seria, assim, o início até o encerramento da execução do curso, né? Só que isso a gente pode aplicar em qualquer área. Vamos falar assim, para executar uma casa, vamos assim dizer, você vai ter o levantamento da demanda, o cliente chegou em você com a demanda de construir a casa dele, tudo mais, aí você vai ter seu planejamento, não vai ser didático e metodológico, mas sim seu planejamento de obra, ou sua execução de projeto, seu planejamento do projeto, o planejamento de como vai ser executado, o seu orçamento, o cronograma e tudo mais. Aí depois disso vai selecionar os profissionais que vão ser aptos a estar executando a sua obra. Você vai precisar de um eletricista, vai precisar de um gesseiro, vai precisar do mestre de obra, de ajudante, de não sei o que. Selecionou os profissionais, vamos tocar a obra. Tocou toda a obra e no final tem a entrega da obra com a avaliação do cliente, basicamente. Isso seria um tempo, vamos assim, de início ao final da obra. Isso seria um ciclo de vida da obra. Nossa, acho que eu tô indo rápido, né? Dando nem meia hora eu tô... Vamos lá. O quarto ponto que eu trouxe aqui para vocês seria as características das fases de projetos. Só para lembrar, gente, essa aula de introdução eu tô dando, vai ser meio que um resumo geral do que vocês vão estar vendo. Aí depois eu vou destrinchar cada parte. Que nem aqui, ó, como nós temos aqui no Penbook, ó, nós temos ali, ó, temos diversos itens que tem que ser que nesse daqui vai ser mais geral, daí vai começar aqui, que eu penso que tem que ser bom o suficiente para vocês no decorrer da aula, né? Que nem assim, eu vou falar do gerenciamento do escopo do projeto, aí depois do gerenciamento do escopo do projeto eu vou falar do cronograma, depois do cronograma eu vou puxar a parte de custos, aí de custos eu vou falar da qualidade do projeto, depois dos recursos. Eu vou tentar trazer o máximo possível do que eu conseguir aqui, tá, gente? Do outro semestre eu consegui passar por cima uma curva ABC, passar gráfico de Gantt, que seria gráfico de Gantt é a parte de tempo, curva ABC é a parte de cronograma. Assim, eu não cheguei até o final do projeto, porque é muito assunto, né? Aqui para quem são 762 páginas. Então, assim, resumir isso tudo em um semestre só é quase impossível. Então, não é quase impossível, não, é impossível. Só se for fazer uma coisa bem mal feita. Eu acho que é melhor eu sintetizar o máximo possível, vocês estarem ali aprendendo e correndo atrás depois dessa matéria, tá? Aí nós temos a parte de gerenciamento de aquisições, gerenciamento das partes interessadas e por aí vai. Aí a parte 2 aqui, cadê? Tem muita coisa. Vai até a parte de gerenciamento de como você vai fazer o encerramento de um projeto, de manutenção do projeto e por aí vai. Tem muita coisa para passar para vocês, tá? Aqui, ó, ele tá falando de qual que é a lógica que vai estar na conclusão de uma ou mais entregas dentro do projeto, dentro de uma obra por si só. Vamos falar, nós temos diversas fases e às vezes as fases são repetitivas. Vamos falar assim, você vai ter, vamos lá, iniciamento, termo de abertura. Só que esse termo de abertura não quer dizer que vai ser só esse termo de abertura no decorrer da obra toda. Nós temos o termo de abertura do projeto, assim, da execução do projeto arquitetônico, o termo de abertura da execução do projeto hidráulico, elétrico, estrutural. Aí a gente faz um escopo, depois vai lá e planeja, tem a linha de base, vai aumentando o progresso, vê a aceitação de todas as áreas, vamos falar assim, se está batendo hidráulico com elétrico, com estrutural, se o cliente já aprovou, né? Aí disso teve entrega do projeto. Você entregou o projeto, aqui, acho que até tem aqui o... Deixa eu olhar aqui, aí ó. Você entregou o projeto, você vai para a próxima fase. Entreguei o projeto, vai para a fase de implementação. Então daí vai ter uma iniciação da implementação. Como vai ser a iniciação da implementação? A implementação, para iniciar ela, tem a fase inicial da obra. Na fase inicial da obra, eu ir lá, fazer o ligamento de água, luz, fazer a limpeza do terreno,
começar a construir os muros externos, pôr tapume e tudo mais, e por aí vai. Então, assim, tem a iniciação, planejamento, aí começa a execução. Aí a execução, você está monitorando e controlando a execução. Deu alguma coisa errada, você tem que voltar e se planejar para arrumar, para executar da maneira correta. Aí você vai monitorando. Terminou a execução da parte estrutural, a parte bruta. Você encerrou, então vamos agora para a parte iniciação da parte de acabamento. Que muitas vezes acontece, você contratar uma equipe para fazer parte bruta, depois voltar com outra equipe para a parte de acabamento. Então, assim, depende do tipo de obra que você está trabalhando. Voltando aqui. Aí, quais são as características desse ciclo de vida? Definir o início e o fim do projeto. Que tudo que nós temos que fazer, nós temos que ter um prazo definido. Até para a execução de um projeto arquitetônico ou execução de uma obra. Vou começar a obra agora no mês 9 e eu tenho um prazo de 7 meses para finalizar. Então, mês 9 mais 7, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, sei lá, nem contei aqui, terminar em junho. Então dia 30 de junho vai estar finalizando a obra, entendeu? Tem que determinar quais são ações de transição que deveriam estar ou não incluídas no final das fases do projeto, ou entre os projetos. Então, assim, quais são ações de transição? Sei lá, o cliente aprovou o projeto arquitetônico ali, tem uma ação de ter que ir lá levar na prefeitura para tirar o blitz da obra. Aí isso é uma fase de transição entre a fase de projeto e a fase de obra. Então, assim, nós temos o projeto por um todo, que seria a construção da casa, só que nós vamos subdividir fase de projeto, a fase de documentação, que é um pouquinho menor, da fase de documentação vai para a fase de obra, aí da fase de obra vai para a fase de avaliação final, daí da fase de avaliação às vezes volta para uma execução de alguma coisa que não saiu como planejado, aí executa, daí vai de novo para avaliação, passou da avaliação, vai para o encerramento ou para o monitoramento e controle também. Então, assim, se você está fazendo uma obra de um hospital, muitas vezes você tem que ter um monitoramento e controle pós-obra. Você vai ter, vamos falar assim, hoje em dia os projetos não são mais tão simples que nem da metodologia BIM, que é o que tem se falado muito. O que você mais economiza é no monitoramento e controle, porque os custos de você fazer uma manutenção preventiva é muito mais baixo que uma manutenção corretiva. Tanto para, sei lá, para a área de mecânica, é muito mais barato eu trocar o óleo uma vez a cada 4 meses do que eu esperar fundir um motor em 3 meses e ter que fazer um motor novo. Acho que todo mundo já viu alguém falando, putz, fundiu o motor. É o mínimo uma palavra de 2.500 para cima. Eu acho que o que eu vi, acho que de motor de caminhonete, acho que é 5.000 de motoniveladora que fundiu o motor lá da empreiteira por causa que ela atolou e não estava conseguindo sair, entrou barro, acabou fundindo o motor. Foi acho que 36 mil o motor da motoniveladora. E se tivesse o funcionário tivesse parado, visto e tivessem tirado de outra maneira, feita a manutenção corretiva ali de limpar o motor, de pôr o óleo novamente, não sei o que, ia ser um custo ali de, sei lá, R$500, vamos pensar, entendeu? Então a diferença de custos ali varia muito, de uma corretiva para de uma preventiva do que uma corretiva, né? Definir o trabalho ou o esforço técnico que deverá ser feito a cada fase do projeto. Por exemplo, eu estou fazendo, vou trazer de novo para a área civil, estou fazendo um projeto hidráulico. Tem diversos níveis de projeto hidráulico. Eu posso fazer um projeto hidráulico que é para o meu encanador saber qual vai ser o rumo que ele vai fazer, onde eu vou estar só puxando algumas linhas ali e demonstrando o encanamento ali a grosso modo de como vai ser o projeto dele. Ou eu posso fazer um projeto hidráulico onde eu posso passar para o meu cliente um projeto em realidade aumentada e passar para o meu mestre de obra também em realidade aumentada. O 3D ali, ó, tem até aqui um que é o lado do Lagoon. Acho que eu tenho imagem que eu consigo jogar pro Alguien
esse projeto e o cliente consegue abrir na obra, em tamanho real, todos esses encanamentos aqui. Aqui está sendo especificado cada cotovelo, cada T, cada curva, cada tipo de cano. Tem cano de água quente, cano de água fria, vai ter o boiler, vai ter a redução, vai ter, sabe? Esse projeto que tem de tudo. Então, assim, tem diversos níveis de projeto. Qual vai ser o nível técnico que você vai estar apresentando ali em cada fase? Para a fase de projeto hidráulico, pô, não preciso de tão pesado assim, porque eu fechei com o cliente de tal maneira e quem vai executar sou eu. Mas quem vai executar vai ser um terceiro e não sei como vai ser a mão de obra dele. Então eu quero um projeto um pouquinho com nível técnico um pouquinho mais alto. Aí você vai determinar as pessoas que deveriam estar envolvidas naquela fase do projeto. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um desmembramento. O desmembramento, eu vou estar envolvido na fase de documentação, de ir lá na prefeitura, de, assim, a parte burocrática. Mas o Cláudio aqui, ele vai estar fazendo a parte do projeto, por si só para mim. Então, assim, a gente está definindo quem são os envolvidos em cada fase. Ele vai estar executando o projeto de desmembramento, eu vou estar só fiscalizando esse projeto, vendo se está tudo correto. Depois de fiscalizado, eu vou para a prefeitura fazer a parte, vamos falar assim, de burocracia, né? E depois definir como que vai controlar e aprovar cada fase. Um exemplo aqui do projeto também do desmembramento, como que eu vou controlar? Bicho, eu mandei para ele já aqui no WhatsApp dele um modelo de como ele vai fazer. Aí ele vai fazer, vai me mandar, eu vou olhar, ver se está tudo certinho. Tá tudo certo, tem algum erro? Tem um erro de gramática aqui, que eles incomodam até isso, que é um documento que vai para cartório, então não pode ter nem um erro de gramática. Então, não aprovou, volta. Aí foi lá, aprovou, beleza. Então tem que ser, vamos falar assim, todas as fases tem que estar ali se comunicando, né? E aqui eu trouxe um gráfico mostrando, vamos falar assim, os custos por tempo de cada fase de projeto. Isso aqui é uma curva que a gente usa muito, que é para o cliente entender a importância dele estar projetando as coisas, de estar fazendo um projeto hidráulico, de fazer um projeto estrutural. Porque você fazer uma alteração, vamos falar assim, numa execução de casa, vamos falar assim, num projeto de uma casa, na fase de escopo ali, onde eu estou fazendo o layout, onde eu estou fazendo estudo, só se para o cliente aprovar o layout para daí começar a fazer o projeto executivo, o custo ali de fazer uma alteração é praticamente zero. Mas aí eu já fiz um projeto que eu levei para a prefeitura, já começou a mexer na documentação. Se o cliente for fazer alguma alteração, eu tenho que levar de novo para a prefeitura para fazer a alteração, aí já tem que pagar a taxa, eu já vou estar cobrando porque já foi o projeto aprovado, então eu já cobro uma diferença. E se o cliente dá uma alteração na fase final, além desses custos de ir na prefeitura, custo meu de mexer no projeto, vai ter o custo do cliente de quebrar uma parede porque ele achou que não estava batendo ali com o que ele imaginou. Vai ter o custo da mão de obra, custo de material que ele está desperdiçando. Então, assim, são custos que vão, assim, se somando. Então, quanto mais para o fim do projeto, maior é o custo das alterações. Então, nós temos que sempre estar atento também para controlar isso, as alterações no decorrer da fase do que a gente está executando, tá? Vou pausar aqui um pouquinho. Vamos lá, gente, eu tinha pausado a aula aqui, agora vamos retomar aqui. O processo de gerência do projeto, que eu já havia falado um pouquinho sobre isso, né? Só vou agora dar uma retomada e falar um pouquinho mais a fundo, né? Como eu escrevi aqui, os projetos são compostos por processos que são definidos com uma série de ações que geram produtos. E esses processos dos projetos são realizados por pessoas e normalmente eles se enquadram em duas categorias: os processos orientados ao produto, que tem uma especificação de criação dos produtos do projeto, e os processos das gerências de projetos, que ele tem uma descrição, organização de trabalho e trabalho do projeto. Então, assim, basicamente, vamos falar assim, do produto seria pensar numa fábrica.
Numa fábrica, para você fazer, sei lá, uma caixa, você tem um processo de como vai ser executado a criação desse produto, desde a compra do material até a máquina, sei lá, se for máquina ou pessoa que vai dobrar a caixa ali para fazer o formato da caixa. E a parte do processo de gerência dos projetos é quem vai estar gerenciando ali, as equipes, vai estar gerenciando e descrevendo como que vai ser organizado cada fase ali, como que vai ser, tipo, com quem tem que falar para fazer tal item, com quem tem que falar para fazer tal item, e assim se vai. Então, assim, empresa de grande porte, você tem que ter, para você, vamos assim, não ser insubstituível, eles fazem um manual de como que você faz cada coisa dentro de um software, ou como você faz vou sentar tijolo, primeiro pegue o tijolo e não sei o que, sabe? E tem todo esses passo a passo ali para a pessoa não ser insubstituível. Então, assim, dependendo do nível da empresa, você vai ter uma descrição acirrada de como você vai fazer cada passo disso, tá? É claro, muitas vezes acaba de não sendo tão completo esses dois itens, tá? E aqui eu trouxe alguns, o grupo de processos, que seria o grupo de processos de iniciação, que é quem define e autoriza o projeto ou uma fase do projeto. Eu havia dito lá, pode ter diversas iniciações, que seriam subprojetos ali, entendeu? E o grupo de processos de planejamento, que é quem define e refina os objetivos e planeja a ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo para os quais o projeto foi realizado. O grupo de processos de execução, que ele integra as pessoas e todos os recursos para que seja realizado o plano do gerenciamento de projeto. Então, assim, o grupo de processo de execução seria ali a execução de uma obra. Você vai estar ali definindo quando que vai comprar o tijolo, quem que vai estar aceitando tijolo, fazendo massa, trazendo tijolo, e por aí vai. O grupo de processo de monitoramento e controle, ele mede e monitora regularmente, tá, gente? O processo para identificar as variações em relação ao plano de gerenciamento do projeto. Que daí você vai poder tomar as ações corretivas e, quando necessário, para poder atender os objetivos do projeto. Então, assim, monitoramento e controle, você vai estar numa execução de uma obra, você vai estar fazendo ali um monitoramento para que a alvenaria não saia do prumo, sei lá, para que esteja tudo enquadrado corretamente e por aí vai. Você vai estar controlando isso para que o cliente saia satisfeito. Se tiver uma parede fora do prumo ali, você quase não consegue disfarçar, ou você vai estar acabando gastando um reboco a mais ali só por causa que você estava ali fora do prumo meio centímetro. Mas isso já é um custo a mais da sua obra e é que você está deixando de ganhar. Você vai estar tendo homem-horas, vai estar tendo os recursos, vai estar tendo a homem-hora da reexecução, né? Que você vai ter a execução feita por completo, depois a reexecução para correção. Então, assim, esse grupo de monitoramento e controle sempre vai ter que estar agindo durante a obra, em todas as fases da obra, desde a fundação até o mínimo acabamento do final, né? E o grupo de processos de encerramento, que ele é quem formaliza a aceitação do produto. Então, assim, quando você começa uma obra, muitas vezes você faz um contrato. Então, você tem um processo ali para sua finalização de contrato, né? Da sua prestação de serviço, né? E isso vai estar conduzindo o projeto ou a fase do projeto para um final, vamos falar assim, que tem uma ordem certinha, cronológica, uma ordem dos processos que estão ali sendo passados, né? E aqui eu trouxe um gráficozinho de nível de atividade por tempo. Aí cada fase de processos ali, de iniciação, planejamento, processo de execução, processo de monitoramento e controle e processo de encerramento. Então, assim, o quanto que vai estar trabalhando cada fase em decorrer do tempo. Então, assim, a execução, dependendo às vezes, vamos falar assim, as obras aqui na cidade, muitas vezes acontece do cara começar a executar e ir atrás do projeto já no começo. Então você vai ter a fase de iniciação, execução, tudo junto.
Por isso que eu trouxe esse gráfico assim. Então, ou seja, tem que estar fazendo o projeto, monitorando, controlando e planejando enquanto o cara está ali assentando a alvenaria exterior da casa. Isso acontece, tá? Então, assim, o planejamento de uma obra não é tão simples quanto parece, tá, gente? E aqui é o relacionamento entre os grupos de processo, que é que eu já havia dito para vocês, que seria aquela parte ali das fases anteriores indo para as subsequentes, tá? Aqui eu estou descrevendo aqui em geral, quase tudo aqui para vocês. Aí depois eu vou disponibilizar para vocês o texto isso daqui no dia 27. Vou estar postando esse texto aqui para vocês, tá? Que é claro que é só depois de vocês me darem a atividade. Muito obrigado por tudo, gente. Tá aí a aula de hoje e até mais.